Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Estamos por cá para mais uma leitura da Palavra do Senhor nos capítulos 16 do livro de Gênesis, Mateus e Atos, e capítulo 6 do livro de Neemias. Então, se você já deixou marcadinho, vai abrindo aí no livro de Gênesis e deixando seu like aí embaixo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E ativa as notificações para vocês não esquecerem de lerem a palavra de Deus e não perderem os vídeos. Vamos ler junto toda essa preciosidade. Então, já curte aí, é sério mesmo. Pega o dedo e aperta nesse like. Dá um like aí, pra glória de Deus. Dá um like. Porque acaba que a entrega do vídeo é muito maior quando vocês curtem, comentam, inclusive, e compartilham. Então, abram suas Bíblias, capítulo 16 do livro de Gênesis, e vamos ler. Antes de lermos, vamos orar. Pai amado, Deus majestoso, Deus santíssimo, te bendizemos e louvamos o Senhor por quem tu és, pela tua soberania, pela tua santidade, pela tua onisciência, onipresença, pelo teu eterno poder. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu Filho vertido na cruz. Te bendizemos por todos os teus feitos e o teu amor para conosco. Pai, nos alegramos e te agradecemos também pela tua palavra, pela oportunidade de termos elas em mãos, como também de podermos nos deleitar, Senhor Deus, na leitura dela. Nos ensina, nos dá o teu entendimento, nos enche, ó Deus, do teu temor e da tua graça. Derrama, ó Deus, as tuas misericórdias sobre nós e bênçãos. É assim que nós choramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Ler a palavra do Senhor, capítulo 16 de Gênesis, que diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Bilaim-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 16 do livro de Mateus. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom para ver o céu.
Chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam? Nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Capítulo 6 de Neemias. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez um servo que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu: e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso está reconstruindo a muralha.
Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: Ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando, quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: Vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim. Porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profecia Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os meus inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E o seu filho, Joanã, havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falaram das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Capítulo 16 do livro de Atos. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro do destino da colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido:
Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são os servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando os costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos dê a ousadia de Paulo e Silas. Um excelente dia para vocês. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Tchau.